Boa tarde a todos, sejam bem-vindos aqui em nosso espaço Caminho da Luz, aqui em São Tomé das Letras, hoje nas montanhas, né? Esse clima gostoso, essa energia muito gostosa. E o tema que nós escolhemos para conversar com vocês hoje é como utilizar nosso poder de cura. Muito bem. Todos nós, naturalmente, temos a capacidade de cura. Tanto de autocura, quanto de também transmitir uma energia, um potencial vibratório para harmonizar e equilibrar outras pessoas. Isso é um dom natural que nós temos. Tá? E nós vamos conversar aqui hoje como nós podemos desenvolver essa capacidade, intensificar essa capacidade, colocar essa capacidade natural que nós temos a trabalho, para trabalhar com ela, para realizar esse processo, ok? Então esse é o nosso fundamento hoje. Então a primeira coisa importante que a gente vai conversar com vocês é o que significa cura. Primeiro aspecto, o que é cura? Ou quando a gente pergunta como curar. Antes de responder o que é cura, eu preciso discutir o que é doença. É mais importante entender. Então, na verdade, nós temos que entender o que é a doença. Ok? No mundo ocidental, nós criamos uma visão científica da medicina, da doença e tudo mais. Então, o costume fundamental no Ocidente é combater a doença. Ou seja, o conceito de doença ocidental. Então é um vírus, é uma bactéria, tá? É um câncer, é isso e aquilo. Então, a nossa medicina ocidental, ela criou uma bioquímica, ela criou remédios para matar este elemento chamado de agente infeccioso. Certo? Em tese é isso, ou seja, se você tiver qualquer outro distúrbio de rim, de fígado, de intestino, de baço, tal, também tem um remédio para isso. Tá? Então, a ciência ocidental, ela montou toda uma estrutura farmacêutica, toda uma medicina para combater o agente que eles batizaram com o nome de doença. Ok? Agora, no Oriente, a visão oriental, a visão chinesa, taoísta, de doença é muito engraçado. Por isso que a acupuntura tal. E essas curas espirituais, elas estão extremamente conectadas com o fundamento da filosofia oriental, do pensamento oriental. Certo? O Reiki, por exemplo, né, vem do Japão, de uma tradição tibetana, né? Toda a acupuntura, toda a medicina chinesa, toda a massagem, tudo isso aí, né, a alimentação, então os aspectos yin yang do alimento, tudo isso aí vem de uma filosofia, de um pensamento oriental. Ah? Muito bem. Então, vocês vão se assustar, mas para o oriental, doença não existe. O que existe são pessoas doentes. Olha o ponto. Então, o oriental não vai tratar a doença, ele não está preocupado com a doença em si, com o vírus, com a bactéria, papapá. Eles têm uma visão de que doença não existe. O que existe são, olha que interessante, pessoas doentes. Tá? No Oriente, o pensamento fundamental é esse: doenças não existem. O que existem são pessoas doentes. Então agora vem a grande pergunta: por que, né, as pessoas ficam doentes?
que as pessoas ficam doentes? Essa interrogação é separada aqui, né? Por que as pessoas ficam doentes? Na visão da medicina ocidental, oriental, né? Na visão da medicina oriental, as pessoas ficam doentes porque elas entram num desequilíbrio energético. Então, por que elas? Por causa de um desequilíbrio. Ok? Então, um desequilíbrio na estrutura e no campo vibratório causa a doença. Deixam as pessoas doentes. Porque os chineses, eles têm uma visão muito interessante de duas forças fundamentais do universo que se manifestam nos seres humanos, nos seres vivos, que é o equilíbrio entre duas forças que os chineses chamam de Yin e Yang. Tá? É o equilíbrio entre essas duas forças, entre essas duas energias. Então, saúde para os chineses é o equilíbrio, é a harmonia dessas energias. E doença é o desequilíbrio dessas duas forças. Tá? Eu vou dar um exemplo prático para vocês. E os chineses, eles sempre trabalham com a visão, né, das duas faces, das duas manifestações da energia, que eles classificam, a grosso modo, de Yin e Yang. Das duas forças fundamentais do universo. Eu vou mostrar para vocês uma pessoa Yin. Vamos supor que você tem um consultório, você é um terapeuta holístico, você é um médico, qualquer coisa. Acupunturista. Então você já diagnostica, a hora que o cara abre a porta do seu consultório, você já diagnostica, você já sabe o problema. Então, vocês se lembram do Chico Anísio, do Chico City? Vocês se lembram daquele personagem que ele tinha, né, ele era casado com aquela ninfomaníaca, aquela gordinha que faz papel até hoje, que faz novela hoje, né? A ninfomaníaca, né? Então ele era assim. Então, o cara ele vai abrir a porta do seu consultório, ele vai entrar assim, ó. Ele vai entrar assim, né? Ele senta. O doutor pergunta: o que você tem, meu filho? Ah, doutor, sabe? Não tenho vontade de fazer nada. Estou angustiado. Cara. Então esse indivíduo é um indivíduo que desequilibrou o seu sistema para o Yin. Ele está totalmente voltado para este lado Yin. Muito mole, muito frágil. O sistema dele entrou num desequilíbrio. Agora vai entrar um outro. Abre a porta, o cara. Meu porão senta. Sabe, doutor, o cara não para de falar. Não, porque sabe, a minha vida tá uma droga. Isso aqui, olha, eu não consigo dormir de noite, tenho insônia. Isso aqui, o cara tá 1000 por hora. Ok? Estressado, trabalha pra caramba. Aquele cara vai no trânsito, briga com todo mundo no trânsito, xinga todo mundo. Então, esse cara, ele veio pro lado de cá. Ele está no extremo Yang. Olha, o terapeuta não quer nem saber que doença que ele tem, qual órgão que está afetado, se é rim, se é estômago, porque esse cara ele vai ter 1000 problemas. Fígado vai estar baleado, digestão não faz a digestão, né? Intestino está tudo entupido, porque ele está... Isso vai causar uma série de doenças. E vai causar também, presta bem atenção, uma supressão do sistema imunológico. Nos dois casos, o sistema imunológico do indivíduo vai estar sem funcionar direito. E quando o sistema imunológico não funciona direito, abre-se as portas para infecções oportunistas. Bactérias, vírus, tudo destrói você. Você quer ver o tratamento que as pessoas têm por câncer hoje?
É radioterapia ou quimioterapia. Só que a quimioterapia, ela detona o sistema imunológico. 90% das pessoas que fazem quimioterapia para combater um câncer não morrem do câncer. Vocês sabiam disso? Elas não morrem do câncer. 90% vai morrer de infecção pulmonar. O cara pega uma pneumonia, uma simples pneumonia, e nenhum antibiótico combate depois. Morre. Recentemente eu tive um amigo com a minha idade que faleceu por causa disso. Ele teve um problema de câncer, começou a tomar, enfraqueceu o sistema e morreu de infecção pulmonar. Não morreu do câncer que ele tinha. É o Lula, tipo o caso do Lula, nosso presidente, aí, nosso ex-presidente. Você viu a infecção pulmonar que ele pegou agora? Se bobear, ele morre disso. E não do câncer da laringe. Vocês estão entendendo? Então é a técnica, é como você encara o processo. Então, a maior parte dos remédios acabam tendo efeitos colaterais violentos. Então, o que o nosso médico oriental vai fazer? Nosso médico oriental, para curar esse indivíduo, ele precisa trazer o indivíduo para o centro. Agora, qual técnica nós vamos usar para trazer esse indivíduo para o equilíbrio? Então aí que é conhecimento, tá? Conhecimento. Muito bem. Existem várias maneiras de você vai analisar a vida do cara, ok? Existe um mandamento na medicina chinesa muito importante, e que é válido para a medicina espiritual, qualquer outro tipo de medicina, que nós vamos falar mais aqui da nossa capacidade de cura, né, energética, espiritual, essa coisa toda. Né? Eu estou só dando um toque para vocês entenderem como que o mecanismo de um passe cura, né? De um reiki cura. Senão vocês não entendem, as pessoas acabam não entendendo e elas acabam achando uma bobagem esse tipo de técnica, e na verdade não é. Né? Então, existem muitas técnicas para você trazer o cara para o equilíbrio. O médico, o terapeuta, ele vai fazer o seguinte, ele tem que dizer para o indivíduo o seguinte: esse indivíduo ele trabalha 12 horas por dia, estressado, meio empregado, no computador que nem um louco, pau, levanta, o corpo dele está tudo travado, não faz exercício físico, toma 3 garrafas de café por dia, sabe, o cara fica ali trabalhando, tomando café. Pois a cafeína vai excitando, ele vai entrando num campo explosivo. Então o bom terapeuta tem que fazer uma análise completa da vida dele. O que ele come, o que ele bebe, a vida dele, como é que é a vida, o que ele faz, o que ele não faz, tudo. Ter um panorama. E a chave está aqui. Não existe cura sem transformação. Sem mudanças. Isso qualquer mestre chinês, qualquer acupunturista vai observar. Cura significa que você tem que mudar muita coisa na sua vida. Existem terapeutas que vai observar, né, a sua atividade, como você vive. Você vive que não um louco, estressado, preso no trânsito de São Paulo, quer ganhar dinheiro, seu objetivo é ganhar dinheiro, seu objetivo é fazer isso. Os seus objetivos são todos materiais. Certo? A 1000 por hora. Como eu vou trazer esse indivíduo para o Yang? Para o centro, quer dizer. Então, na verdade, é uma proposta que nós temos que fazer constante de transformação. Você precisa ajudar e auxiliar esse indivíduo a tomar consciência do seu verdadeiro papel na Terra, do seu verdadeiro papel como alma encarnada, como uma alma em trânsito, como um ser que está de passagem por essa experiência planetária. Muito bem. Então, você tem que aconselhá-lo a mudar de vida. Porque não adianta, eu posso dar um passe nele agora, sabe? Posso fazer umas coisas aqui, ele vai acalmar, ele vai ficar super tranquilo. Ele passa 1 dia, 2 dias, 3 dias, legal. Porque eu forcei ele 20%. Mas a própria atividade de vida dele volta, vai levá-lo àquele ponto extremo de novo. Ele vai ficar um dependente de você. Porque o que é o paciente de hoje? Ele está nesse caos, então ele chega no médico, quer dar um remédio para mim, você tem que me dar uma pastilha, um remedinho para curar eu.
É isso que mas a pessoa não quer fazer nenhuma mudança, não quer mudar o que come, o que bebe, o que faz na vida. Ele não quer mudar. Você está entendendo? Aí ele está super tenso para relaxar essa tensão, ele enche a cara de cerveja, arrepiar, ele toma uísque, toma pai, o cara fica relaxadão depois. Ou seja, ele combate de um jeito completamente errado esse desequilíbrio, esse estresse dele, essa tensão dele. Ok? Então, não há cura sem transformação. Então você precisa conversar muito com essa pessoa, quando vem até você, você faz uma consulta legal com ela, e olha, e você aconselha esse padrão de vida, essa mudança. Então, quais as mudanças que devem ser feitas na vida? Né? O que você aconselharia? Então, são várias coisas, são vários aspectos. Alimentação. O indivíduo precisa fazer uma reeducação alimentar e tomar consciência de tudo que come. E na alimentação você pode trabalhar o equilíbrio yin e yang das energias que você coloca dentro de você. Ok? A macrobiótica, por exemplo, é um trabalho muito em cima disso. Começou, o japonês que custou o Brasil, tal. As alimentações mais taoístas, ok? Dá para estudar esse equilíbrio, tá ok? Você pode se tornar totalmente vegetariano, tentar entender esse processo, o que isso faz na sua vida. Alimentação é um caminho. 2. É importante que você faça atividade corporal. Mas não é chegar na academia e ficar puxando ferro, que nem um louco lá, sabe? Entendeu? Que nem um doente mental, naquela, se mata. Não, você vai procurar uma atividade corporal mais voltada ao seu espírito. Então você procura uma yoga, sabe? Um tai chi. Mesmo que seja uma coisa mais ativada, vocês podem procurar um Kung Fu que tenha um mestre espiritual. Não é um mestre que vai tentar colocar você em campinho de competição, torneio, sair lutando que nem tonto por aí. Não, nada disso. Uma proposta bem integrada de trabalho corporal. Né? Isso ajuda muito. E isso aqui, essa mesma coisa, eu vou indicar para o curador. O curador, ele tem que ser um cara assim. Por quê? Vamos supor que eu quero curar. Mas você é um poço de lixo. A hora que você meter a mão no outro, o que você acha que você vai estar passando para o outro? Né? Eu vou explicar como é que funciona o campo áurico das pessoas, o campo vibratório, para vocês entenderem o que é essa troca. Então, atividade corporal, tá, isso é muito importante. 3, você precisa fazer uma mudança na consciência. Uma mudança consciencial, né? Isso aqui só acontece se você voltar a estudar, ou seja, você precisa mudar o seu foco. Você é um materialista, não acredita em nada, essas coisas. Você precisa voltar para o seu interior, voltar para a sua alma, tomar uma consciência do seu espírito, tentar entender o seu processo reencarnatório, ver você como uma alma, um ser que continua após a morte. Não importa, você vai estudar taoísmo, budismo, você vai estudar as correntes do pensamento humano, você precisa mudar o seu foco. Sua mente precisa ser trabalhada. Porque se você tiver uma filosofia marxista, né, você está ferrado, né, porque você vai trabalhar, ser o político, vai achar que aquilo é a melhor coisa do planeta. E você não vai fazer mudanças. Né? E, 4, você tem que tomar cuidado com a parte espiritual. Que eu sempre digo, semelhante atrai semelhante. Você atrai tudo aquilo que você vibra. Se você é uma pessoa muito ruim, o plano espiritual, a parte espiritual, encosto, perturbação espiritual, tudo isso acontece. Você atrai. Da mesma forma que na vida, se você for uma pessoa amorosa, carinhosa, quais as pessoas que vão atrair ao seu lado? Vão ser pessoas muito boas, amorosas, na sua vibração. Você vai estar num lugar compatível com a sua vibração e as pessoas vão estar mais próximas dessa vibração. Agora, se você é um puta de um cara filha da puta, só ferra os outros, é chefe, aquele cara que só quer pisar nos outros para ganhar dinheiro, você vai ter inimigos em vida. E provavelmente, o mesmo padrão dos seus inimigos em vida, você vai ter no plano espiritual ao seu redor. Então, o seu campo vibratório vai estar muito pesado. Tá? Então, isso são
mudanças profundas para que o indivíduo tenha saúde, que vai trazê-lo ao equilíbrio, vai trazê-lo o indivíduo para a harmonia. Uma prática de Tai Chi Chuan, uma prática de yoga, para colocá-lo dentro de uma leveza, de uma suavidade de corpo. Né? Tudo isso é importante. Muito bem. Então eu falei para vocês, nessa breve introdução, o que é a doença e como resolver esse problema, do ponto de vista mais oriental e espiritual. Agora vamos ver o nosso processo. Como utilizar o nosso poder de cura. Então vamos lá. A primeira coisa importante a entender é que nós somos seres que temos um campo de energia ao nosso redor, nossa aura, nosso campo vibratório, que ele é toda a energia que nós temos vibrando ao redor de nós, ela é a somatória de todos os chakras que estão em funcionamento, que estão ativos em nosso ser. Tá bom? Então nós temos um campo áurico ativado. Se você pega uma pessoa dessa estressada, perturbada, confusa, tensa, nervosa, é muito comum você olhar no campo áurico dela, se você fosse vidente, você ia notar manchas escuras, grudadas, afixadas no campo áurico dessa pessoa, em todo o campo áurico dela, sabe? E essa crosta que fica ao redor do campo vibratório impede que o indivíduo troque energia com o meio ambiente, ou seja, é como se os chakras ficassem obstruídos e a energia não entra e não sai. Ok? Isso é típico de uma pessoa que a gente fala que está enfesada. O que é uma pessoa enfesada? Aquela que não vai no banheiro faz 2 semanas. Vai comendo aquela merda, vai no intestino, vai apodrecendo, depois de 1 semana você vai estar puta, o que tem lá embaixo, né? Tudo podre. Né? A mesma coisa é o campo áurico da pessoa. O campo áurico da pessoa são nossos mestres espirituais, quando eles chegam até nós, eles falam assim pra gente, que nós fedemos muito. Por isso que a gente acende incenso, que é para dar uma arrumada no negócio aí. Porque vocês já entraram no chiqueiro de porco? Bom, você não suporta o cheiro, é um inferno aquele cheiro, né? Mas o porco está na dele, né? Puta, aquela é a maior maravilha para ele. Ou seja, nós estamos com uma vibração corporal tão ruim para alguém que vem de fora, para um espírito superior, acostumado com outra vibração, que para ele nós fedemos carniça. E principalmente aquelas pessoas que são carnívoras ainda, cujo material da carne entra em putrefação no intestino, isso passa para o campo vibratório, porque, na verdade, eu posso não sentir o cheiro do que está acontecendo aqui dentro, mas basta você dar um pum, você vai ver o que, não fica um perto. Envenena tudo. Para você ver o que está rolando lá dentro de nós, o que o nosso organismo está absorvendo. Né? Muito bem. Então, veja bem, quando a pessoa está nesse estado, os passes energéticos, sabe? As curas vibratórias, elas são mais eficientes do que você botar uma agulha, botar uma acupuntura, fazer uma massagem, sabe? Entendeu? Então, por isso que é importante você, como terapeuta holístico, quando você olha o paciente, você saber qual técnica você vai empregar. Tá? Você pode fazer todas, se você quiser. Você pode aplicar várias técnicas associadas. Eu vou botar uma agulha em você, mas eu também vou fazer uma limpeza no seu campo áurico. Olha, eu vou dar um chá para você, vou mudar a sua alimentação. Você trabalha, fecha todos os cantos operacionais. Né? Muito bem. Então eu quero que vocês entendam o seguinte. Imagine se você está nesse estado. Isso significa que você está profundamente desequilibrado vibratoriamente, energeticamente. Sua aura é escura, tudo cheio de manchas. Não é uma aura brilhante, bonita, pura. Aí o que acontece? Como é que eu, estando nesse estado, eu vou poder colocar a mão em alguém para fazer uma cura? Ou uma massagem, que a massagem é uma toca, né? Você entra em contato com o campo dela. Vocês estão entendendo?
E observe o seguinte, vamos supor que eu estou totalmente puro, belo, maravilhoso, minha hora linda. Aí eu vou tratar de alguém. Vou fazer uma massagem em alguém. Eu vou entrar nesse campo sujo da pessoa. Eu vou entrar nesse campo vibratório dela todo perturbado. Essa energia, ela acaba envolvendo minhas mãos, meu ser. Se eu não tiver técnicas, não conhecer uma maneira de dispersar isso daí, de me libertar disso daí, eu posso ficar doente eu. Por isso que existe um conselho dos nossos mestres e dos próprios terapeutas. Você não pode fazer mais que 5 massagens por dia em outra pessoa. Se você acha que tem que ganhar dinheiro, faz umas 10, 15 massagens por dia, você não dura um mês. E você vai ficar muito doente. Muito doente. Aí todo o seu lucro vai no remédio, nos hospitais. Ou para pagar outros terapeutas para te curar. Tudo tem certo limite, porque é com o que você está trabalhando. Ok? Então veja bem. Então é importante que antes de você utilizar o seu poder de cura, você precisa fazer o que em você mesmo? Então, o terapeuta que se propõe a curar, o indivíduo que se propõe a doar, ele precisa, primeiro passo é fazer um assédio, um asseio espiritual, uma limpeza profunda. Eu tenho que estar bem, eu tenho que estar em harmonia, ok? Para poder fazer esse trabalho de cura em alguém. Se eu estou doente, como é que eu vou tratar de alguém? Por isso, por exemplo, que existe um costume nessas medicinas alternativas, quando a mulher estiver no ciclo menstrual dela, ela não pode aplicar trabalho de cura. Ela não pode nem fazer uma massagem em outra pessoa. Entendeu? Porque existe um processo todo energético, vibratório que está em movimento, que ela está expelindo uma energia que está dentro dela, e essa energia não pode ser dirigida para outras pessoas. Antigamente existia um costume de casais, por exemplo, quando a mulher entrava nesse ciclo, não dormiam juntos, devido ao contato áurico, devido a essa perturbação áurica que o outro poderia sofrer. Então a mulher ficava isolada mesmo, para passar essa fase e ela ter essa limpeza, porque é um processo de expulsão de alguma coisa, né, do organismo. Então, o terapeuta curador, principalmente no aspecto energético, nós vamos discutir assim. Muito bem. Imaginem o seguinte. Uma das leis fundamentais da física, que é um dos princípios do equilíbrio termodinâmico das coisas, a energia sempre flui, olha, a energia sempre flui do potencial mais alto para o potencial mais baixo. É como uma cachoeira, é como um riacho. O riacho, ele sempre flui da parte mais alta para a parte mais baixa. Ok? Você nunca viu uma água subir a cachoeira. Tá? Então, por quê? Porque aqui existe um potencial mais alto, né? A gente chama de um potencial alto, e aqui embaixo existe um potencial menor. Então, a tendência é a água descer. Ok? A mesma coisa nós vamos pensar em termos de potencial energético. Para eu doar uma energia para alguém, para que a energia saia de mim e vá, eu tenho que estar no potencial mais alto. Se eu estiver no potencial baixo, eu não consigo doar. E não consigo fazer uma transformação nesse indivíduo. Ok? Então esse é um aspecto. É a mesma coisa quando você coloca 2 corpos, um ao lado do outro, com temperaturas diferentes. Esse aqui está, por exemplo, a 50 graus. Esse está a 20 graus. Quando você coloca, a tendência é o mais quente doar energia para o mais frio. A ponto de, em um determinado momento, haver um equilíbrio térmico entre os dois. Tá? Uma energia passa do potencial mais alto para o potencial mais baixo. No processo de cura energética, é isso que vai acontecer. Geralmente um paciente, quando ele chega doente, sentindo problemas, ele vai deitar na sua frente, sentar numa cadeira. Quando você vai colocar as suas mãos e emitir uma vibração energética,
Por isso que tem bons curadores e péssimos curadores. Lá em Limeira, na minha cidade, existia uma senhora, ela tinha uns 50, quase 60 anos, tá? Mas muito acabada pelo tempo, ela era uma senhora de cor, e ela catava papel na rua para sobreviver. Naquela época catava papel, ela saía às 5 horas da manhã com um saco nas costas, revirava lixo, catava papel, enchia o saco, voltava para vender papel, porque aquela não tinha latinha de cerveja. Se tivesse, ela catava latinha de cerveja para viver. Mulher pobre, super pobre, humilde. Mas, quando essa mulher botava a mão em você, fazia uma oração, era paterna, ela curava mesmo. Essa mulher era curava. Uma vez eu torci o pé, uma puta torção no pé, mas nada passava. Nada passava. Ela foi lá, vem aqui, meu filhinho. Pá, benzeu. Dia seguinte, bicho, estava correndo na rua. Então, tem pessoas que têm um poder de cura 1000 vezes maior do que outros. E nós vamos discutir isso. Nós vamos discutir por quê. E essa mulher nunca cobrava um tostão de ninguém. Do jeito que é o poder de cura, que era, todo mundo procurava ela, todo mundo, para ela benzer. Naquela época era benzer, né? Não era uma cura energética como a gente conhece hoje, certo? Era benzer, ela colocava a mão na cabeça, ela fazia uns passos de limpeza, pegava um tercinho que ela tinha, fazia uma oração, sabe? Mas eu vou tentar explicar para vocês o oculto que está por trás desse processo de cura, que vai depender. Por isso que nós temos que estar, o curador, ele tem que estar preparado internamente. Aquela senhora podia ser uma pessoa pobre, humilde, mas era extremamente bondosa. Extremamente bondosa, uma pessoa extremamente amorosa. Tá? Todo mundo que ia procurar ela lá, ela atendia com maior carinho, dedicação, e nunca cobrava um tostão de ninguém. E ficava cheia a casa dela. Assim, os horários lá, ficava cheio de gente para atender criança que ia para benzer. Tal. Eu mesmo ia benzer, de 15 em 15 dias, mesmo eu levava eu para benzer. Bucho virado. Sabe o que é isso? Bucho virado. Então, é o que mais tem na criançada. Essa aqui fica com o bucho virado sempre. Então são essas síndromes popularmente conhecidas com esses nomes, né? Quebranto, bucho virado, essa coisa toda, né? Que na verdade são essas cargas de energia que impregnam uma pessoa. Porque a criança, ela é muito sutil. Então onde ela vai nos meios, isso aqui começa, a gente fala mal olhado, tudo, porque a pessoa, ai que criancinha bonita, ai meu, ela já jogou uma energia ruim dela, né? A criança está muito absorvida, ela absorve isso. Se alguém dá uma carta a uma criança no colo, dá um abraço, e essa pessoa que pegou a criança no colo, esse poço de limpeza vibratória, a criança impregnou inteira. E depois a criança não dorme de noite, fica manhosa, chora, tem pesadelo, acorda de noite assustada. Por quê? Bucho virado. Quebranto. Entendeu? Porque se impregnou de alguma forma em algum lugar com uma energia muito ruim. E precisa ser tirada essa energia, senão a criança não sai. Não adianta dar remédio. Quantos médicos pediatras que eu conheço que mandam na benzedeira? Não pode mandar na benzedeira, que isso aí é problema, não é meu. Lá em Limeira tem vários amigos meus que mandam na benzedeira. Pra você ter uma ideia, na minha cidade, Limeira, não tinha mais benzedeira. A última morreu com 90 anos. Acabou as benzedeiras. Falei, vamos resolver esse problema. Vou dar curso de benzimento. Vou formar uns 300 benzedores aqui. E é para já. E foi o que eu fiz. Montei uns cursos de benzimento, certo? Como benzer, como fazer. Fiz e aí fiz um monte disso no Brasil inteiro, né? Só lá em Limeira já tem uns 40 benzedores benzendo todo mundo lá. Esses dias tinha uma amiga minha que chegou assim para mim, Laércio, estou com um problema, que eu tenho uma cachorra, ela tem umas berebas pelo corpo, umas feridas, veterinário já deu antibiótico, já deu remédio, faz 3 a 4 meses e não sara essas feridas do meu cachorro. O que você aconselha? Traz para mim que eu vou benzer.
A gente tem que benzer 3 vezes, é a técnica. A primeira vez que eu benzi, essa cachorrinha voltou para cá no dia seguinte, começou a secar todas as feridas. A menina não acreditava. A mãe, não, mãe, onde você deu? O que aconteceu? Que remédio você deu? Só benzer, mãe. Mas, na segunda benzedura, ela chegou lá, olha, não precisa nem fazer a terceira. Mas a gente faz, que é um reforço, que é a tradição. Sumiu todos os problemas de bereba da cachorra. Mas aquelas feridas incontestáveis. Geralmente é esse campo aqui, é isso aqui, ó. Você precisa retirar esse campo aqui de energético que está impregnado nela. E veterinário não vai te fazer isso. Não vai tirar. Então você precisa sempre observar o tipo de doença, o tipo de coisa, sabe? Meus gatos eu sempre observo o que é para antibiótico e o que não é para antibiótico, sabe? Que é um problema que a gente pode cuidar com certos remédios mesmo, que às vezes tem que cuidar, e o que é o campo vibratório perturbado. Então, quando você tem esse campo vibratório perturbado, é só energia mesmo que vai limpar. Ou é um passe, ou é isso, ou é aquilo. E todos nós, por exemplo, aqui que eu falo, todos vocês têm esse poder de cura. Mas para que o seu poder de cura seja muito eficiente, o que tem que acontecer? Eu vou mostrar 2 coisas importantes que tem que acontecer, ou mais coisas importantes que você tem que ter para ser um bom curador. Porque a hora que você botar a mão, você cura mesmo. Tá? Então é isso. Vamos lá. Eu tenho que ter o poder de desintegrar isso aqui. Bom, primeiro aspecto, o que diferencia um bom curador de um péssimo curador, mesmo que ele tenha boa vontade para fazer a cura, mas ele não consegue, e uma outra pessoa, dita curadora, de muitos longos tempos, ela realmente, você bota a mão em você, ela cura mesmo. Então, a primeira coisa é ter um potencial de cura. Potencial, a gente chama elevado de cura. É aquilo que eu falei, o indivíduo tem uma energia muito forte. Ele tem um potencial muito alto. A hora que ele bota a mão, vai uma energia violenta em cima do carvão, uma quantidade de energia muito grande que desintegra essa crosta vai para o chão. Tá? Esse é um primeiro aspecto. E a gente consegue esse potencial elevado fazendo o quê? Todas aquelas mudanças que nós acabamos de discutir. Fazendo um trabalho interior, fazendo uma mudança de alimentação, uma mudança na consciência. Os canais, os nadis, através do qual a energia flui, tem que estar abertos. Você já ouviu falar numa técnica chinesa de cura chamada Qigong? Os médicos chineses treinam no mínimo 10 anos para aplicar Qigong no paciente. Qigong é energia à distância. Você pode estar aí, ele manda aqui para você. Ó. E eu vou mostrar para vocês que eu posso fazer esse trabalho de cura à distância. Você pode estar a quilômetros, do outro lado do planeta, eu posso fazer um trabalho de cura em você lá. E você muda, você fica boa. Você tem que ter os canais abertos. Esses canais são esses nadis, os canais da acupuntura, porque não pode ficar bloqueando. Porque se você tiver tensão nervosa, a pessoa está muito tensa, ela bloqueia os meridianos daqui, e aqui fica aquela aura feia, cinza, porque a energia fica toda bloqueada nessas zonas de tensão, que é as zonas da cintura, zonas de pescoço. Tá? Por isso que você olha na aura da pessoa, nessa zona, a pessoa está totalmente um tom acinzentado, avermelhado, preso ali. Não flui, a aura não brilha. Não tem uma dinâmica. Isso porque os canais estão bloqueados ali. Os meridianos energéticos mesmo. E o fluxo dos chakras, os chakras não conseguem movimentar a energia de um para outro direito. Então, o curador tem que ter esses canais abertos. Porque ele vai emitir um fluxo de energia cósmica. 3. Ele tem que estar preparado para ser um canal cósmico. O que isso significa? Na técnica chinesa,
No Qigong, por exemplo, a energia não é minha. Eu sou um captador de energia cósmica. Eu capto a energia da Terra. Por isso que eles chamavam de médios de pés descalços. Porque eles ficaram descalços mesmo. Para captar a energia da Terra e emitir. No trabalho de cura, emitir. Eu tenho um DVD específico sobre a técnica do Qigong de cura. Onde você olha, você assiste, você aprende como aplicar a técnica do Qigong. Ser um canal cósmico. Você vai canalizar energia cósmica. Vai fluir, os seus chakras captam no que você respira. Você capta, ela passa através de você e você direciona, você foca ela para as pessoas. Quarto, esse é o mais importante de todos. Você tem que ter esses 3 aqui para você ter esse quarto agora. E é esse quarto que faz a diferença naquela senhora preta lá. Naquela senhora negra que eu falei para vocês que tinha um potencial de cura violento. Ajuda espiritual. O plano, os espíritos elevados, uma egrégora de espíritos superiores, elevada do astral terra, vai envolver você. Você não vai estar só no trabalho de cura. Vamos supor que você decide trabalhar com cura. Você fala assim, eu fiz um curso de reiki, eu fiz um curso daquilo, tal, e eu quero trabalhar com cura. Quando você se propõe a fazer um trabalho sério, um trabalho profundo, e se dedicar a isso, parte do seu dia, parte de algum dia da semana, você se propõe naquele horário eu vou atender pessoas, eu vou trabalhar com cura. Quando você faz isso, você pode pedir ajuda a uma egrégora espiritual, uma ajuda especial do plano espiritual. Quando você, então, vai fazer o seu trabalho de cura, entra o paciente e você vai começar a atendê-lo, os espíritos já se aproximam de você. E essas egrégoras espirituais acabam envolvendo aquele paciente. Com avançada tecnologia, com avançada espiritualidade e algo que você nem imagina. Agora, sabe por quê? Hoje eu sei, quando eu era criança eu não sei. Por que que existe um potencial de cura em algumas pessoas inigualável? O cara põe a mão e ele cura. Porque após algum tempo de trabalho, de dedicação espiritual que você tem no campo da cura, você vai, os mentores espirituais analisam qual é o seu desejo. Porque muitos, por exemplo, você se lembra do filme O Nosso Lar, do André Luiz? Ele era um médico, não era? Trabalhava com cura, certo? Mas a visão que ele tinha era uma visão totalmente materialista. O trabalho dele era um trabalho para ganhar dinheiro. Só uma pessoa ele tratava de graça, lembra? No final do dia, ficava esperando o dia inteiro no consultório para atender aquela mulherzinha lá, que era a única que rezava para ele, lembra do filme? Se você assistiu o filme, você vai ver. É a única que rezava para ele. Então, aquele médico, ele fazia medicina, ele trabalhava com cura, mas não tinha nenhuma ajuda espiritual. Ninguém queria ajudar ele. Porque a própria vibração dele, o próprio motivo pelo qual ele vibrava aquela cura não era. Era uma coisa muito material. Mas se o indivíduo está envolvido nessa questão mais espiritual, tem a consciência de que você você quer ajudar as pessoas por esse fator aqui, ó. Esse é que é medido. Aí vai diferenciar um bom curador de um péssimo curador.
Tem gente que quer, que às vezes vai para virar uma profissão. Ah, eu vou fazer reiki aqui, depois eu monto um consultório, vou ganhar dinheiro, vou trabalhar com reiki. Mas a proposta inicial não é fazer a coisa por amor. Não é? Porque aquela vez, senão é a velha história, né? Daquele caso famoso, né? Daquela coisa da Madre Teresa de Calcutá. Então, a Madre Teresa de Calcutá, ela cuidava dos leprosos, né? Das pessoas mais doentes, aquela coisa na Índia, aquela coisa toda. Aí uma dessas figurões inglesa, da política inglesa, aquela coisa que nem vou citar o nome, foi fazer uma visita no hospital onde ela trabalhava, né? E quando ela entra, vê a Madre Teresa trabalhando, limpando aqueles doentes, aqueles leprosos, aquela coisa horrível, horrenda. Essa inglesa, ela falou assim: ai meu Deus, eu não faria isso que você faz por dinheiro nenhum nessa vida. Ela falou assim: eu também não. Vocês estão me entendendo? Sacou? Então, é a diferença de você ter alguém trabalhando para ganhar dinheiro, como uma medicina, você vê essas medicinas de Albert Einstein, essas coisas do mundo aí, só bilionário entra lá para ser tratado. Né? Vai ver se tem SUS lá no... Porque eu acho até engraçado, não é porque o Lula não foi no SUS, né, para ser tratado. Foi lá no Albert Einstein, no mais caro, no mais rico. Eu quero ver um político entrar na fila do SUS. Aí ia ver o quanto que é bom, né? É muito interessante essas coisas. Se você pergunta, qualquer político que fica doente, vai no Albert Einstein, em São Paulo. Ou Sírio-Libanês, lá no Sírio, no Hospital Sírio. Ninguém vai na fila do INPS esperar consulta com aquele médico que vai para tua cara, já manda você embora. Entendeu? Queria ver. Devia ser obrigado. Todo deputado, político e vereador tem que ser tratado pelo SUS. Não pode ir para ser outro lugar. É isso aqui, ó, amor. O plano espiritual, para você receber uma egrégora de cura ao seu redor, os espíritos vão ver o que está acontecendo no seu coração. Para quê você criou isso? E aí você vai ganhar umas coisas do alto. Geralmente são equipamentos que eles vão instalar em você. Tá? Algumas pessoas têm no pulso, instalado no pulso, tipo uma pulseira. Outras instalam aqui nas costas. Quando essa pessoa faz isso para curar, aquele potencial de cura que eu falei é multiplicado por 1000. É um amplificador de potência. De alta tecnologia, pode ser trazido por ET, depende da sua egrégora, né? Pelo plano espiritual terra mesmo, tal, mas uma força inimaginável que vai fazer esse seu poder de cura se elevar. O teu poder. E eles vão fazer parte da sua vida. Ou seja, essa egrégora, ela passa a fazer parte de sua vida. Pode ser uma egrégora de seres extraterrestres. Pode ser uma egrégora de índio, dos caboclos. Sabe? Pode ser, depende da egrégora que você estiver sintonizada. A sua vibração kármica, até pretérita, né? Estiver sintonizada e conectado. Ok? Aí, essa egrégora vai estar muito ao seu lado, trabalhando. Aquilo que você não consegue fazer, eles vão e fazem. Uma cirurgia mais profunda que precisa ser feita num órgão, eles vão lá e fazem. E você só está com a mão, só está fazendo a sua parte. Então o curador, na verdade, ele cria uma coisa chamada campo de cura. Nós vamos construir aqui no nosso espaço, aqui no sítio, um salão especial que nós vamos batizar com o nome de Câmara de Cura. Tá? Está no nosso projeto aqui construir isso. Vai ter 2 projetos, um Câmara de Cura e um outro chamado Câmara de Contato. Um local especificamente para a gente abrigar curadores que desejam trabalhar com cura, preparados para trabalhar com essa ordem espiritual de seres. E todo o trabalho deve ser totalmente gratuito para a comunidade.
para as pessoas que vêm aqui, que necessitam de um trabalho, de uma ajuda, de uma energia. E é um trabalho totalmente voluntário isso aqui, né? As pessoas vão ser treinadas, a gente dá as aulas, dá os cursos, dá a preparação e ela vem voluntariamente fazer um trabalho para ajudar as pessoas. Ninguém vai ganhar nada com isso no sentido material. Mas vocês sabiam que tem uma coisa muito interessante? Todas as vezes que você se transforma num canal de cura, não se esqueça que o primeiro a ser beneficiado é você mesmo. Porque não se esqueça que toda aquela energia superior está passando através de você. Você é o primeiro a ser limpo, a ser beneficiado com toda essa vibração que te acompanha. Então você está protegido pelas forças espirituais, você está amparado por essas forças espirituais. E nós devemos ter consciência do que realmente nós somos, o que devemos fazer neste mundo. Qual é a minha verdadeira missão neste mundo? Em primeiro lugar, é desenvolver esse amor dentro de mim. E, em segundo lugar, é ajudar os semelhantes a também encontrar esse estado de espírito. Eu digo, quanto mais elevado um ser é aqui na Terra, maior é a sua responsabilidade para com o planeta, para com as outras pessoas. Quanto mais consciência espiritual uma pessoa tem, maior é a sua responsabilidade para aquelas que não têm essa consciência. E a necessidade que ela tem de levar essa mensagem, de levar esse conhecimento para essas outras pessoas. Tá? Isso deveria ser parte integrante de nossas vidas. Claro, a gente vai ter o nosso ganha-pão, né? A gente vai ter o nosso trabalho, a gente vai comer também. Mas o suficiente, não precisa de muito, né? E parte do nosso tempo nós vamos dedicar mesmo ao trabalho, ao aprendizado, a ajudar, a auxiliar os nossos semelhantes. Se nós estivermos imbuídos dessas esferas, de tudo isso que eu acabei de falar, certamente você vai curar. Você vai fazer um trabalho maravilhoso e você vai se tornar um excelente curador. Porque a cura não está 100% nas minhas mãos. Ela está nesse contexto, nesta integração entre nós e o plano espiritual. Porque, na verdade, cada doença, às vezes tem pessoas que têm doenças kármicas. E às vezes essas doenças kármicas são impossíveis de serem curadas. Não tem paranormal que vá curar. Por exemplo, uma pessoa nasce cega. Cega de nascença. Deve ter um motivo kármico ou espiritual para ela nascer cega. Mesmo, e digo para vocês, que há tecnologia para curar qualquer tipo de doença. Não existe doença que o plano astral, que os irmãos pequeninos não possam curar. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Se você tiver cego, você volta a enxergar. Se os caras quiserem, ressuscita você depois de 3 dias de morto. O cara vai lá, liga teu cordão de prata, enrosca de novo, dá um trato, não quer, faz você voltar. Eles têm tecnologia que para nós são verdadeiros deuses. Tá? É uma coisa inimaginável por nós. Não dá nem para imaginar o conhecimento que eles têm dessa estrutura biológica. Porque na verdade é muito engraçado, né? Todos nós usamos um corpo de alta tecnologia, mas ninguém sabe como que ele funciona. Nós somos um usuário de uma máquina de alta tecnologia, que é o nosso corpo biológico. A nossa ciência jamais chegou ao ponto de entender como é que funciona o olho, como é que funciona o DNA, como é que funciona o ar, como é que funciona... né? Vocês estão me entendendo? Então está muito distante de saber como é que funciona tudo isso. E nós somos usuários dessa coisa fantástica que é esse corpo. Isto cheira o quê? Este corpo, como a gente diz no Projeto Terra, a gente já discute em outros seminários, né? Este corpo ele foi projetado pelas inteligências siderais para que a nossa alma utilizasse.
para uma experiência planetária, para uma experiência densa na matéria. Então, quem projetou é que conhece tudo como é que funciona. Sabe de tudo. E grande parte desses caras que controlam isso aí são esses seres pequenininhos, não são de ordem humana que a gente conhece. São os projetores desse corpo, dessa genética que nós usamos. Então, eles podem fazer milagres que você nem imagina. Né? Podem fazer milagres que a gente nem imagina. Pode curar qualquer tipo de problema que nós tenhamos. Então, o poder de cura, ele passa a ser ilimitado. Mas isso não significa que todas as vezes que você colocar a mão em alguém, você vai curar. Por quê? Porque tem um aspecto kármico da doença. A pergunta é, por que você ficou doente? Não é? Entendeu? Então é aquela história, por que você está doente? Então isso tem que ser procurado, essa causa. Né? Porque essa causa, ela pode vir de diversas direções. O desequilíbrio pode ser causado. Né? O cara que começa a beber, aí tem uma cirrose hepática. É considerado no plano astral suicídio isso. O caso do André Luiz, no próprio filme, ele era considerado um suicida. Ele fala, mas eu não me suicidei. Eu falei, quem disse para você que não? Mais do que nunca você era médico, você deveria saber que tudo aquilo que você estava ingerindo, cigarro, né, charuto, que ele fumava, bebia pra caramba, era uma morte lenta, era um suicídio lento, mas é um suicídio. Aquela velha história, né? Eu não estou suicidando, mas eu tomo 1 grama de veneno todos os dias. Não é verdade? No fundo, a coisa vai por esse aspecto. Né? Aí, tem um cara que vem paralítico, nasce paralítico. De uma certa idade, pega uma doença e fica paralítico. Aí ele vai num campo de cura desses. Será que vai curar? Então, precisa tomar cuidado, porque senão a gente se frustra como curador. Você tem que conhecer essas questões todas, senão você acha, eu sou todo poderoso, eu vou curar todo mundo que vem aqui. Não é bem por aí. Nós somos um elemento no processo da cura, um elemento no processo da cura, mas nós não somos a cura. A cura depende de tudo aquilo que a gente discutiu aqui. Tá? É transformação, é mudança, é manter este campo áurico totalmente limpo. Porque quando você dá um passe energético numa pessoa dessa, todas essas coisas, essas croças que estão aqui, elas acabam caindo e indo embora. Nós tínhamos um grupo de cura, nosso espaço, o espaço que eu trabalhava, que eu coordenava em São Paulo. Todas as quartas-feiras nós fazíamos uma coisa chamada Círculo de Luz. Tá? Passava por quarta-feira, por noite, mais de 400 pessoas. O Sadalzinho sabe que o Sadalzinho trabalhava lá com a gente, fazia isso também lá em São Paulo. Então, nós tínhamos um grupo que praticava Tai Chi Chuan, que era vegetariano, que eram umas pessoas totalmente preparadas, já limpas, com a limpeza de um certo tempo, para fazer esse círculo de luz. Então nós colocávamos 12 cadeiras em círculo, né, virada para fora, e essas pessoas, no determinado hora, entravam no salão. Entrava um monte de gente, tudo sentado esperando. E de 12 em 12 elas entravam no círculo, e um grupo que estava em volta do círculo energizava as pessoas, durante 5 minutos, cada grupo. Essa era a nossa parte física. Mas se você visse o que acontecia dentro desse círculo, a primeira coisa, olha só a situação, você entender o que é criar um campo de cura, ou essa coisa que a gente quer fazer uma câmara de cura, é a mesma coisa. Todas as pessoas, a hora que começam a entrar na porta, fica um grupo de entidades espirituais assim, só olhando. Ele entra, mas o encosto dele não entra. O espírito que está perturbando ele não entra. E se encher o saco, eles arrancam um tipo de uma arminha assim que eles têm, ele paralisa o cara fica dentro de um casulo assim.
Né? Aí ele, com a minha dele, sem tocar, ele faz assim, com o casulo, passa por cima de todos nós. Do outro lado do quarto tinha um tipo de um portal aberto. A hora que ele parava ali, aquele portal sugava ali. Ele já era levado para onde ele tinha que ir. É tudo com alta tecnologia. Vocês acham que o cara vai curar lá, o coitado está sozinho? Você não sabe o que está por trás. A tecnologia avançada do plano espiritual que está por trás de uma cura. Por isso que eu falei para você, você vai lá com a velhinha, pobre, a casinha dela caindo aos pedaços, ela vai benzer você. E tem gente que tem preconceito, né? Você acha que eu vou entrar nessa casa desse pobre, dessa negra, aí você está maluco, eu vou entrar lá. E o cara não vai, certo? Mas ele não sabe o que tem por trás. O aparato que tem por trás de alta envergadura. E aí acontecia isso. Aí, cara... E aí então entrava. Aí acontecia o seguinte, todo mundo sentava, aí vinha uma equipe de entidades espirituais de várias linhagens, já trabalhando na cadeira com as pessoas. Já cuidava ali, uma turma lá, pulava um neguinho, mexia uma... O cara sentado na cadeira. Nem entrou no círculo de luz ainda. Aí no círculo de luz, cara, baixava um tubo de luz assim, azulado, clarinho. Só os videntes bons viam. Aí baixava, tipo de um teclado assim, baixava dois caras com 2,5 metros de altura, humanos, cabelos longos, tal. Ficava ali. E ele ficava olhando para mim e dando toque. Ele falava, pode entrar. Ele falava assim, pode entrar. Né? Aí entravam as 12 pessoas. Aí começava a iniciar, ele apertava, manejava a máquina, ela descia raios de luz. Aquela máquina saía raios de luz, entrava no peito de um, entrava na barriga de um, entrava na cabeça de outro, tal, tudo ao mesmo tempo. Ele manipulava uma máquina que ao mesmo tempo cuidava de 12 problemas completamente diferentes em 5 minutos. Meu, você via a aura dos caras, você via a primeira coisa, a primeira operação que a máquina fazia era um aspirador. Olha que louco, ó. A máquina aspirava. Toda essa crosta aqui, ó, era sugada. Ele metia um raio, isso que amolecia, aquele sugava. Primeira operação que a máquina fazia. Você vê que a aura do cara já ficava limpa, brilhante. Aí ele ia, a máquina automaticamente entrava onde o cara estava com problema, deve ser era rim, fígado, pá, cabeça e tal. Né? Aí o cara saía pisando nas nuvens. Você vê o que acabava, que o cara mandava sair, desligava a máquina, pode sair essa turma, entra outra. Meu, as pessoas estavam com um brilho, aura, com uma vibração assim totalmente renovada. E a gente trabalhou por anos lá fazendo isso. Né, nesse nosso espaço, a gente tinha um grupo todo organizado para receber, porque era um trabalho muito grande, passava muita gente, né, nesses trabalhos de cura. E esses irmãos interestelares é que faziam o trabalho grosso da coisa, fazia alta tecnologia mesmo. Né? Era muito forte. Por isso que eu falo assim, e eu? Quem que sou eu nesse trabalho, Laércio? Eu era o coordenador, eu organizava. Sabe, a gente cria esse potencial de cura, porque nós criamos a câmara de cura, nós criamos o ambiente para a cura. E todos podem trabalhar, todos podem ajudar, todos podem contribuir, todos podem colocar a sua mão lá. E é muito importante essa energia, que ela sintoniza o campo vibratório, sabe? Então, as forças espirituais são poderosíssimas. E aí começou a vir gente. Aí, né, porque no final eu só dava conselho para as pessoas, ouvia o que eles diziam, eles davam conselhos para as pessoas fazerem isso. Olha que louco. Eles chegavam para mim e falavam assim, Laércio, você fala para essas pessoas que 99%, olha, é 99%, não é nem do problema dessas pessoas, é uma única coisa. Elas não bebem água. Os corpos delas estão todos intoxicados. Elas têm que beber no mínimo 2 litros de água pura por dia. Vai estar resolvido o problema. 99% estão em intoxicação alimentar, estão em intoxicação no sangue, tal. Por falta de água, porque bebe refrigerante, Coca-Cola, isso aqui, mas não bebe água. Só porcaria. Então, ele falava isso. 99% dos problemas dessas pessoas, todas vai ser eliminado quando elas beberem água. Olha que louco. Uma coisa tão simples, né? Um remédio mais simples do que isso. Mas água, né? Água energizada, água pura, água com alto poder de vibração. Não é uma água do rio Tietê. Você chega lá, pega a água do Tietê, só filtra e acha que vai beber, vai curar. Não, também não é assim. É água da fonte. Então é isso. Então, na verdade, o que eu quero mostrar para vocês que é difícil. Você não pode.
chegar, eu curo. Não é você. Você é uma peça dentro do processo da cura. Se você estiver consciente disso, eu tenho certeza que você vai fazer um trabalho maravilhoso de ajuda às pessoas. Porque todos nós temos esse potencial. Todos nós podemos criar a nossa egrégora espiritual, podemos nos transformar, aumentar o nosso potencial vibratório, e aí, sem dúvida, nosso potencial de cura vai ser muito maior. E as pessoas sentem, viu? Quando as pessoas te dão um abraço, quando as pessoas tocam em você, estejam perto de você, elas sentem a força. Elas sentem a energia que vem de você. Porque você passa a ser uma pessoa especial também. Porque você tem uma aura ampliada, um campo vibratório mais superior, no meio das pessoas que estão todas assim, ó. Se você andar em São Paulo, você só vê gente assim, ó. Você não vê uma pessoa mais solta, pura, mais, né? E se ela não tiver uma transformação mental também, o foco da vida dela sempre vai ser ganhar dinheiro, sempre vai ser isso, aquilo, poder, sucesso, fama, tal. E esses objetivos não faz você entrar no buraco sempre. Você sempre vai estar na competição, na conquista, na luta, né? Criando inimigos, inimizades, no emprego, no trabalho, nisso, naquilo. Complicado. Né? Cura é mudanças. Cura é transformação. Porque a doença, ela é um profundo desequilíbrio em nossas vidas. E a cura só pode vir quando esse desequilíbrio desaparecer. Quando o nosso ser entrar num profundo estado de harmonia. E você sabe qual é uma das maiores causas de doença? É a seguinte. Todos nós somos seres naturalmente espirituais. Nós somos espíritos vivendo uma experiência na matéria. E vamos morrer e retornar à nossa natureza espiritual. O fato de a nossa natureza ser espiritual e estarmos na matéria já é uma experiência artificial para nós. Já é dolorosa. Porque o espírito, quando ele usa esse corpo, ele perde muita energia para esse corpo. Por isso que você tem que dormir todos os dias, sabia? O projeto biológico nosso foi feito pelos engenheiros siderais. É o seguinte, o espírito, quando ele entrar na matéria, ele vai perder energia, ele começa a perder. Ele fica tão esgotado vibratoriamente que se ele não dormir e se afastar do corpo físico para recobrar as vibrações, os chakras absorver, ele não aguenta. Por isso que teoricamente ninguém pode ficar sem dormir mais que 3 dias, né? Você morre. Não suporta. Exatamente por causa desse projeto. Então veja bem, estar na matéria já é suscetível a esse esforço do espírito. É um esforço muito grande para o espírito estar na matéria, usar um corpo físico. E ainda mais, o seguinte, quando você perde a consciência na experiência da encarnação, de descer na matéria, o que acontece? Você perde a sua comunicação com a sua natureza espiritual. E aí você acredita, dependendo da filosofia que enfiam na tua cabeça, com uma filosofia marxista, não, Deus não existe, aí não existe, vamos trabalhar na sociedade, vamos ganhar dinheiro, vamos trabalhar. Então as pessoas passam a focar as suas vidas totalmente na matéria, no mundo material, obter lucro, sucesso e poder no plano material. O que acontece com a sua natureza na alma? Ou seja, você não está vivendo a sua verdadeira natureza. O fato de você não estar vivendo a sua verdadeira natureza põe você num profundo desequilíbrio. E esse profundo desequilíbrio é representado, em 99% dos casos, uma coisa chamada depressão. As pessoas estão altamente depressivas. Às vezes as pessoas são ricas, milionárias, ganhando tudo na época, mas caem numa depressão, numa angústia, e não sabem de onde vem. Pode ter certeza que é o teu espírito que está chorando, a tua alma que está lá chorando. Porque você está contra a sua verdadeira natureza, a sua essência está morta, está adormecida lá, morta, massacrada. E ela quer sair, ela quer se expressar, ela quer vir à tona, porque essa é a natureza. E quando a gente não vive essa natureza,
o espírito vai sofrer muito e ele vai ficar doente. E aí acontece a verdadeira coisa, não é feliz, as pessoas não são felizes. Quando você não vive a sua verdadeira natureza, você não é feliz. E aí as pessoas pobres de espírito neste mundo vai procurar a felicidade no relacionamento afetivo e sexual, no outro. Achando que o dia que eu arrumar a alma gêmea da minha vida, eu vou ser feliz. Aí que você vai arrumar a maior encrenca da sua vida. Por isso que eu tenho um velho provérbio, né? Casou, dançou. Arrumou mais uma escravidão. É complicado. Né? Você pode estar com o outro de uma maneira completamente diferente da instituição chamada casamento. Você pode estar com o outro numa harmonia verdadeira de alma e de espírito. Sem laços de prisão. Sem uma instituição de poder. Porque o casamento é uma instituição de poder sobre o outro. Né? Você cria o poder sobre o outro. Ele é meu marido, minha esposa, minha. Essa coisa toda de meu. E isso gera no indivíduo uma profunda depressão. Porque você foge da sua verdadeira natureza, verdadeiro motivo pelo qual você desceu. Porque a maior parte dos espíritos, quando morrem e acordam no plano astral, isso eu sei de experiência prática, porque eles falam comigo, eles conversam, eu vejo lá, eu estou sempre por lá nas cidades astrais, é viver a vida aqui de uma forma inútil, completamente fora do seu programa antes de encarnar. Porque todo mundo quando vai reencarnar tem um programa, ele sabe que ele é um espírito. Mas quando ele se envolve com a matéria toda aqui, se envolve com o mundo, com as situações, ele se esquece e começa a viver essa corrente. E aí quando eles morrem, puta, eles ficam altamente frustrados lá. Falam, pô, que merda, não fiz nada que tinha que fazer. Né? Por isso que às vezes, de tempo em tempos, o plano espiritual precisa mandar avatares para a superfície da Terra. Ele precisa enviar mestres para acordar as pessoas, para fazer um chamado. Senão, essa energia densa da matéria, ela é tão poderosa que ela arrasta essas almas. Ela arrasta essas almas nessa corrente descendente que a gente chama. Né? Outro que costuma chamar muito essa energia de energia involutiva, de forças involutivas, que atrai você para essa densidade da matéria. E impede que você acorde e desperte seu potencial verdadeiro espiritual, a sua natureza. Né? É televisão, é propaganda, é tudo esse negócio, tudo voltado para a não espiritualidade, para o consumismo, para o material, para essa coisa toda que está aí. Né? Então a gente tem que estar alerta. E cura é isso, cura é mudança. Cura é o maior elemento de cura acontece quando o seu foco volta para o seu espírito, para o seu interior. É aquela máxima, conhece a ti mesmo, volta para dentro, vamos ver quem é você. E você vai descobrir que você é uma alma, é um espírito reencarnado, vivendo uma experiência na matéria. Essa é a verdadeira abertura. Ok? Então é isso. Todos nós temos a capacidade de curar ou ajudar um outro a eliminar a sua doença, o seu desequilíbrio. Ok? Ajudando ele em todos os sentidos. Às vezes não é só dar um passo, às vezes é uma conversa, é um conselho, é uma ajuda, é abrir a consciência dessa pessoa. Mostrar para ela que ela precisa mudar a sua alimentação, mudar os seus hábitos, uma série de coisas. Portanto, por exemplo, o meu trabalho de cura, ele sempre foi feito assim. Né? Eu dou uma palestra antes, as pessoas aprendem, depois ele vai para o trabalho de cura. As pessoas precisam ser instruídas a entender de tudo isso. Para elas perceberem que a cura está nas suas próprias mãos. Você trabalhar para que você não entre em desequilíbrio. Para que você não precise de um curador. Tá? Essa é a coisa mais importante. Para que você seja o curador. Não precise todo dia estar lá num curador. Um amigo meu, tem uma dor nas costas que, cara, não passa. Eu venho aqui, seu irmão, né, meu irmão, né, faz massagem, fica bom. Daqui 2, 3 semanas, mas eu falei assim, escuta aqui, vem cá, quero saber, vamos sentar, vamos conversar. Por que você acha que está acontecendo isso com você? Ai, não sei, deve ser alguma coisa kármica. Não é kármica coisa nenhuma, você é um vagabundo, eu falei para ele. Quantas vezes eu não cheguei aqui e falei para você que você tem que fazer ginástica 3 vezes por semana e você não faz? Se você fizer ginástica 3 vezes por semana, 3 abdominal, isso que você vai subir toda a dor nas costas sua, nunca mais vai ter dor nas costas.
Ah, é? É. Porra, não precisa nem ser um espírito avançado para falar essa bobagem pros caras, cara. Entendeu? Você tá entendendo? E você que é dentista, eu estava tendo a reclamação de um amigo meu dentista lá de Pouso Alegre, você falou, eu tenho uma dor nas costas aqui que não passa, é a minha postura, eu fico lá trabalhando. Eu sei, todo dentista fica torto o dia inteiro para trabalhar na boca da pessoa. Aí eu falei, o que é que você faz? Ah, eu faço uma caminhada, eu falei, não vai adiantar nada, eu falei para ele. Porque ele acorda de manhã e faz uma caminhada, né? Ou corre um pouquinho. Meu, o problema é postural. Você tem que fazer uma ginástica todo dia, você tem que fazer um movimento para essa coluna, soltar. Nesse caso, agora que está grave, você vai procurar um massagista, um terapeuta japonês, chinês, do yin, shiatsu, o cara vai meter a mão aí, vai ter que a coisa é mecânica mesmo, vai botar a mão aí. Aí bota no lugar, torce, mas aí você vai ter que prometer que vai fazer ginástica 3 vezes por semana. Procura uma atividade física qualquer, faz a ginástica, exercício, mexe, pá. Vai sumir esse problema. Então tudo isso é consciência. Às vezes, olha, o cara é terapeuta, o cara está na área da medicina, mas não consegue se autotratar. Ele não consegue nem saber qual que é o problema que ele tem. Ele precisa ir no médico, o médico olhar o problema. Não é possível, não precisa. É bom senso. É bom senso. E é isso que a gente tem que passar para as pessoas. Né? Curar é bom senso. É equilíbrio, é entrar no equilíbrio. Se uma atividade coloca você em desequilíbrio postural, físico, orgânico, que é o problema do dentista, ele entra num... E o cara que senta no computador fica o dia inteiro na internet. Ele trabalha com isso, com digitadora, né? O dia inteiro, né? Esses telemarketing fica o dia inteiro sentadinho, computador, telefone. Meu, o cara levanta e tá assim, ó. Você tem que pensar isso depois de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, falando a mesma coisa. Então tudo isso é complicado. Tudo isso tem que ser remodelado, reestruturado, para que você ponha o indivíduo no equilíbrio. É isso aí, gente. Então, desejo muita paz a todos. Namastê.